do livro Há 2000 anos, do espírito Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier, da editora Federação Espírita Brasileira. Resumo dos capítulos 1 e 2. Nestes 2 capítulos, vamos conhecer as seguintes personagens: Públio Lentulus Cornélius, senador romano, sua esposa Lívia Lentúlia, seus filhos Flávia Lentúlia e Marcus Lentulus, Flamínio Severus, senador romano e amigo de Públio, o judeu Saul de Giores e seu filho André. Capítulo 1. Corria o mês de maio do ano 31 da nossa era. Em uma tarde chuvosa, vamos encontrar o senador Públio Lentulus Cornélius em sua residência em um bairro nobre de Roma, chamado Aventino, conversando com um amigo também senador, Flamínio Severus. O assunto é o estado de saúde da filha de Públio, chamada Flávia. A mesma está acometida de hanseníase. Ele questiona os deuses que permitem o sofrimento de uma criança sem culpas e prefere acreditar no que diz Parmênides, o escravo grego de Flamínio, que temos muitas vidas colhendo numa o que fazemos na anterior. Então Públio fala para o amigo de um enigmático sonho que teve, que estava o intrigando, e então começa a lhe contar o sonho com requinte de realidade. No sonho, ele se via como se ele fosse o seu bisavô paterno, que morrera estrangulado há quase um século, e se via participando de uma conspiração, tendo ordenado a execução de muitos e mandado arrancar os olhos de alguns. Ele sentia vergonha dessas lembranças, pois se utilizara da autoridade e do poder para exercer vinganças contra inimigos pessoais. Lembrava também que esse seu bisavô fora estrangulado pelos inimigos e viu todo o processo de sua passagem pela morte, encontrando uma multidão de vítimas reclamando justiça. Nesses martírios, ele perdeu a noção do tempo até que uma linda mulher, que lhe era familiar de épocas remotíssimas, lhe estendeu as mãos. Essa mulher era Lívia, sua esposa na atual encarnação, que o levou ao tribunal de veneráveis juízes do céu. A justiça dos deuses determinou seu reencarne, com os recursos da inteligência, da saúde, poder e riqueza, mas seguido de grandes lutas e provações. Mais tarde seria convidado a renunciar tudo em nome da verdade. Depois de uma sensação de angústia e uma forte vertigem, Públio diz que sentiu regressar à Terra, em uma Roma diferente do seu tempo. Para espanto de Flamínio, Públio o conduziu até o escritório e, entre os bustos dos antepassados, pergunta ao amigo se reconhece uma determinada figura. Era Públio Lentulus Sura, o bisavô paterno, e mostra que, além da semelhança fisionômica, a letra e a assinatura nos pergaminhos do bisavô tinham também grande semelhança com a sua. Flamínio, sem poder argumentar, recomenda a ele um descanso na Palestina com a família. Mudando de assunto, talvez o clima da Judéia pudesse ajudar na doença da Flávia. No capítulo 2, acatando o conselho do amigo, dias depois Públio e sua família partem em uma galera, um antigo navio, a remo movido por escravos, rumo à Palestina. Antes do embarque, Flamínio adverte o amigo que as regiões da Palestina estão infestadas de malfeitores e, se necessário, ele castigue com veemência. Após a despedida, a galera zarpa na travessia do Mediterrâneo e segue até o porto de Jope, o porto mais antigo de Israel. Na viagem da caravana para Jerusalém, um incidente, aparentemente sem nenhuma consequência. Uma pedra atirada por um rapaz atinge o palanquim do senador, acertando levemente o rosto de Lívia. O senador determina a prisão do rapaz como remador das galeras, o que com o tempo significava a morte certa, mesmo para um forte jovem. Em Jerusalém, ficam hospedados provisoriamente na casa dos tios Fúvia e Sálvio Lentulus. No dia seguinte, o senador sai em visita às instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam as forças do exército romano. Quando retorna, ao passar pelo pátio do Templo de Jerusalém, alguém se dirige a ele. Era o pai do jovem que havia sido preso no dia anterior. Chamava-se André de Giores e era um operário modesto e pobre. Pedia clemência pelo seu filho Saul,
Apesar de todo o desespero do pai, Públio não modifica sua determinação. André de Gioras despede-se, prometendo vinganças. Ao chegar a casa, Lentulus percebe ter sido rígido demais. Recordou o sonho relatado a Flamínio e determinou que Saul fosse imediatamente trazido à sua presença para devolvê-lo ao pai. As ordens foram expedidas rapidamente, mas Saul desaparecera da prisão, fazendo crer fosse uma fuga. Públio sentiu a consciência aliviada, acreditando que o rapaz voltasse à casa paterna. Porém, não foi o que aconteceu. Saul havia sido vendido como escravo pelos soldados e levados a Roma, onde, pela força do destino, foi vendido para a família de Flamínio, o amigo de Públio.